Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o sexto domingo da Páscoa. Então abra o seu coração, permita que essa palavra possa entrar não só no seu ouvido, mas na sua alma, no seu coração, na sua vida. E vamos juntos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar nesse dia tão importante que Ele fez para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho, né? Nós estamos aí no sexto domingo da Páscoa, chegando ao final então do tempo da Páscoa, e hoje também celebramos o Dia das Mães, né? Dia das Mães, queremos pedir a grande intercessão da Nossa Senhora, que foi mãe de Jesus, nossa mãe, né? Que possamos pedir essa grande intercessão a cada uma de vocês, mamãe. Cada um de nós, filhos, né? Nascemos de uma mãe. Então vocês são pessoas maravilhosas, né? Neste mundo. Sem vocês não existiria nós, não existiriam as pessoas, né? Porque cada um veio de uma mãe. Então queremos rezar por todas as mamães, por todas aquelas que já estão no céu, que elas possam ser grandes intercessoras, né? Então se hoje você não tem mais a sua mamãe aqui na terra, reze por ela, né? Que com certeza ela está junto de Deus, intercedendo junto de Deus, então que possamos pedir essa graça. Como também a própria Virgem Maria, né? Que possamos pedir essa intercessão para ela. Ela que é mãe, ela que diz sim, né? Do início ao fim da sua vida, criando Jesus, amando, né? Educando. E assim a cada uma de vocês, que vocês possam ser mulheres guerreiras, fortes, né? Que possam levar os filhos de vocês para esse caminho de luz que é Jesus, né? Então a gente pede muito a Deus para que os seus filhos, os filhos de vocês, possam estar nesse caminho de Deus. Então pedimos muito a graça a cada uma de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Hoje o Evangelho, né? E a gente pode dizer, eu já dizia na semana passada, no outro domingo, onde nós estamos ouvindo, né? E nós voltamos aí na quinta-feira santa, na última ceia, onde Jesus começa, né, a dialogar com os apóstolos, porque está chegando muito próximo, né, da sua partida. E aí eu já expliquei isso no tempo da Páscoa, quando nós voltamos lá então à quinta-feira santa, e nós não estamos mais ouvindo aqui as aparições de Jesus, de fato o testamento, né? É Jesus que deixa um testamento para cada um de nós. E aí a igreja nos coloca isso exatamente para a gente ouvir o que Jesus deixou como testamento. E isso é maravilhoso, né? Hoje o Evangelho diz que não vos deixareis órfãos. Jesus nos deixou uma herança muito grande, né? A eternidade, a vida eterna. E diz que nós não ficaríamos órfãos. Olha que coisa, onde nós temos que sentir a felicidade no nosso coração, um amor, né? Porque quando a gente não tem um pai, uma mãe, ou nós perdemos muito cedo, e aí quando chega de fato esse momento, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente sente uma
tristeza, muitas vezes uma angústia, né? E com toda razão, né? Porque às vezes você tem saudade, tem vontade de abraçar seu pai, sua mãe, não pode mais. Então a gente sente esse sentimento, né? E já no mundo nosso espiritual que Deus nos deixa, ele fala que nós não ficaremos órfãos. Olha que coisa bonita. Então quer dizer, nós viveremos com o Espírito Santo eternamente, né? Porque vive em nós, mora em nós. E hoje a palavra de Deus é claro que se nós se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu vos darei outro defensor, né? Para que permaneça sempre convosco. É o Espírito Santo, o Paráclito. É aquele que conduz, aquele que nos guia, né, para o caminho de Deus. Então perceba, o Espírito Santo de Deus vive em nós. Jesus nos deixou isso. Jesus deixou o Espírito Santo viver em nós, fazer moradia. Se nós vivenciamos, se nós acreditamos, né, que nós temos um único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são três pessoas distintas em um único Deus, aonde tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele deixou o Espírito Santo, o próprio Deus vive e mora em nós. E às vezes nós esquecemos disso, porque nós parece que desacreditamos, ou não acreditamos, ou não percebemos. Por isso que o nosso corpo é templo do Senhor, né? Porque faz morada do Espírito Santo. Quando nós comungamos a sua palavra, comungamos do seu corpo, da sua carne, né? Do seu sangue, ele vive e mora em nós. Nós somos sacrários vivos que carregamos Jesus na Eucaristia, na sua palavra, e o Espírito Santo que vive em nós. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, né? Porque o Espírito Santo, o próprio Deus da terceira pessoa, vive e reside e mora em nós. E se nós amarmos de verdade e amar Jesus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, esse amor, quando Deus nos fala, Jesus nos coloca sobre, será que nós amamos? Não é esse amor hoje que as pessoas falam muito fácil, né? Porque, por exemplo, você conhece a pessoa hoje e amanhã você já está dizendo que ama. Ou então, sei lá, uma semana, enfim, as pessoas falam em amor muito rápido, né? Mas que na verdade esse amor que Jesus nos coloca é o amor ágape, que é aquele amor incondicional de fato, né? Então nós temos que ter a certeza que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. E não esse amor, né? Que tudo acontece rápido, mas é o quê? É ter esse laço, essa intimidade, para que a gente possa num relacionamento, né, amar verdadeiramente. A gente começa, a gente se relaciona, a gente conhece e vai conhecendo, continua conhecendo e namora e fica noivo, depois casa, né? E a vida é assim, né? Para a gente amar a pessoa, a gente vai conhecer o dia a dia, de fato ter uma intimidade. Assim com Deus. Como é que eu posso amar a Deus se eu não conheço a Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não falo com Deus, né? Então que possamos de fato amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus deixa claro que não nos deixará órfãos. Eu acredito nisso, eu creio nisso, por isso nós temos que amar verdadeiramente. E olha como ele finaliza o Evangelho. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvir isso de Jesus, que se nós amarmos verdadeiramente, seremos amados pelo próprio Deus, não tem preço, né? Eu acho que está claro hoje para cada um de nós que nós temos que nos dedicar, né? Nós temos que acreditar, nós temos que amar, nós temos que estar junto de Deus, nós temos que querer estar em Deus. Nós temos que ter essa intimidade com Deus e com certeza Jesus não nos deixará sozinho. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a cada mamãe, né? E são muitas, milhares de mães que lutam por seus filhos, trabalham, são pessoas guerreiras, né? Que Deus possa fortalecer a vida de vocês, que Deus possa dar saúde, paz, porque não é fácil. A mãe que sai da sua casa cedo,
cuida da família, cuida do filho, volta, chega cansada e cuida novamente, né? Então é uma rotina que não é fácil, mas com a graça de Deus e pela intercessão da Virgem Maria, a gente peça que a gente possa pedir para que essas mamães possam ter muita paz, muita saúde no coração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.